Olá, bem-vindos ao programa Professor Merino Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e estou aqui hoje com um tema sobre condomínios, né? Estou aqui com a advogada Juliana Terres, ela é especializada nessa área de Direito Civil e Direito Condominial e nós vamos falar aqui de problemas que nós temos aí do dia a dia de condomínios e como resolver isso e quando isso vai para o judiciário, né? Às vezes o síndico não consegue resolver, as pessoas não se entendem e as coisas acabam indo para a justiça. E quais as obrigações também, né, dos condôminos em geral, né? Então, vou fazer a primeira pergunta para a doutora, para que ela possa explicar para nós, né? Ela é advogada especialista no assunto. O que é condomínio? Como é que funciona o condomínio com relação à lei? É uma questão básica, explica para a gente. Boa tarde, professor Merino, obrigada pela oportunidade, né? Assim, o condomínio vem crescendo assim exponencialmente, né, em função aí das diversas construções que temos, né? Quando a gente pensa em condomínio, é uma propriedade em que várias pessoas vão dividir uma fração, né? Na verdade, uma fração para cada condomínio. Só que todos têm a responsabilidade sobre aquele todo. Então, é muito importante a gente ter um ponderamento. Eu vou residir naquele condomínio, mas eu vou ter meus deveres, as minhas obrigações, para manter ali um convívio adequado, né? Existem normas, regras que devem ser seguidas, né? Num condomínio, então, a gente tem a questão da convenção, né? Perfeito. E quem deve pagar as despesas do condomínio, de acordo com a lei? De acordo com a lei, quem paga é o proprietário ou a pessoa que está na posse, no caso, o locatário, né? Então, nós temos ali despesas que até podem ser divididas entre o proprietário e o locatário. Quando essas despesas não forem assim, a gente tem que pensar assim, ó, a despesa ordinária, tá? Ela é uma despesa básica, água, luz, manutenção diária, essas despesas são de quem está na posse. Então, o locatário, né, vai arcar com essas despesas. Já uma despesa ordinária, que é para... ela vai fazer com que o condomínio ela venha a ser valorizado, né? Uma obra. Então, se não for de uso do locatário, ele vai ser o proprietário que vai pagar aquela despesa, né? Interessante. No modo geral, isso tem bastante discussão, porque assim, se é uma despesa em que eu sou locatária, mas eu vou usufruir daquela despesa, né? Então, quem vai usufruir vai pagar aquela despesa. Tem muita discussão, né, de quem vai pagar tal despesa, né, despesas ordinárias, extraordinárias, tem muita discussão, né, e às vezes isso até vai parar na justiça, as pessoas não se entendem e brigam. Tem uma outra coisa que as pessoas perguntam muito, que é o condômino que está inadimplente, que ele não está pagando, né, por exemplo, o condomínio está em atraso, ele pode votar na Assembleia ou ele fica impedido de votar? O condômino inadimplente, ele é impedido pelo Código Civil, né? O artigo 1335, ele prevê essa previsão de não poder votar. Ele pode estar presente, mas ele pode ouvir, escutar, não pode se manifestar numa assembleia. Ele pode participar ali no sentido de estar presente, mas ele não pode levantar ao voto ou se manifestar referente a algum ponto da assembleia. Existe esse impedimento já no Código Civil, né? Uma outra pergunta por exemplo, tem lugares de condomínios que o estacionamento é rotativo, não é vaga individual, né? E aí tem uma pessoa que está com o carro estragado, enfim, né? E aí fica lá o carro parado durante muito tempo. Pode essa pessoa deixar o carro lá estragado por meses, por exemplo, semanas? Essa é uma discussão, sim, bastante pertinente, porque temos hoje vários condomínios que não comportam uma vaga por apartamento, né? Então, se ele é rotativo, você tem que entender que o seu carro não tem uma vaga fixa. Então, se ele estragou, ele não pode ficar naquele local. O rotativo é assim, você chegou, tem, exemplo, 80 vagas, vai comportar 80 carros. Se tu deixar um carro ali uma semana parado, tu está tirando a oportunidade de outra pessoa estacionar. Então, é passível até de multa, né? Claro, existe uma discussão que a gente manda uma notificação, primeiro, avisando a pessoa, você tem, né, um prazo para retirar. A notificação é muito importante antes da multa, mas a pessoa tem que ver que tem regras e essas regras têm que ser cumpridas, principalmente na questão da convenção. A convenção é a lei, né, do condomínio. Comparando ele no nosso direito, assim, é como se fosse a nossa Constituição. O que rege no condomínio é a convenção.
né? E uma outra questão, é muita briga às vezes, tem condomínios que permitem animal de estimação, condomínios que não permitem animal de estimação, então as pessoas às vezes têm um cachorro que é como se fosse um filho, um gato como se fosse um filho, né? E aí, é permitido em todos os condomínios ter animal de estimação e no caso do condomínio impedir, é possível buscar isso judicialmente na prática? Sim, na prática nós já temos várias decisões em que o pet, na verdade, ele, como você falou, tem gente que pensa que é um filho, né? Trata como filho. Então, ele tem um animal de estimação que é uma companhia. Tem inúmeras pessoas que preferem conviver com os animais do que com os próprios seres humanos. A gente, né, cresceu essa área, o direito dos animais, inclusive, está aí para proteger esses animais, né? Então, precisamos, se o condomínio tem na convenção, né, essa lei que não pode ter pet, antes de você comprar um bem, um imóvel, você precisa, né, ir atrás das regras desse bem. Mas nós já temos decisões, né, em que é possível sim mudar. E tem pessoas, né, também que tem aquela questão do animal, de local do condomínio, e às vezes fazem necessidades ali, as pessoas não limpam, né? A pessoa que mora no prédio, que acontece isso, né, não limpa as necessidades do animal, por exemplo, pode ser multada por isso? Sim, pode ser multada. Sempre lembrando que tem a notificação, né? Porque você está sendo notificado e avisado daquele ato, e posterior a multa. Porque, sim, na verdade não é só em condomínios isso, né? Se você tem um pet, você saiu para passear, você tem o dever de recolher ali os dejetos do seu animal. Você não vai passear com o seu animal na rua e deixar na calçada do vizinho, não é falando em condomínio, né? Os dejetos do animal, né? É uma questão de ponderação, tu tem que ter uma noção de que não é adequado. Com certeza. E, doutora, pode contar para a gente assim, algum caso prático judicial que tenha ido à justiça, que a senhora tenha atuado judicialmente, que as pessoas não se entendam, né, lá no condomínio, com o síndico, enfim, e a situação tenha ido para a justiça? Consegue citar para a gente alguns casos práticos judiciais? Sim, nós estamos agora no escritório com alguns casos, né? Um caso que eu acho bem interessante falar é a questão da inadimplência, porque nós pegamos um condomínio que era do par, ele era um condomínio de baixa renda, e nós tínhamos ali 1 milhão de dívida, isso início de 2022, né? Em 6 meses de uma efetiva cobrança, trocou todo o síndico, trocou toda a gestão anterior não fez o mérito, né, que deveria ter feito ali, então as pessoas estavam desacreditadas, não pagavam os condomínios, simplesmente não pagavam, tinha anos de condomínios em atraso. Então, quando você deixa de pagar uma cota mensal, você tem que ter noção de que aquela cota mensal vai ser lisado todo o condomínio. Então, em 6 meses que nós assumimos esse condomínio, de 120 inadimplentes, baixou para 40 inadimplentes. Então, foi um avanço, né? A água do condomínio estava eminente assim para ser cortada quando nós assumimos. Então, um serviço essencial não tinha, estava 120 mil negativo na conta da administradora que administrava esse condomínio. Então, foi assim um caso que, se você fizer uma boa gestão, tiveres o síndico adequado, o síndico que tem ali assessoria jurídica, assessoria contábil, assessoria que possa fazer o trabalho junto com o síndico, porque o síndico sozinho ele realmente não consegue, né? Tem pessoas que pensam que o síndico tem que resolver tudo no condomínio, mas existem essas áreas que, com certeza, você vai conseguir dar uma adequação e fazer com que funcione. Não deixe de ser uma empresa, né, o condomínio. Porque se não entra o valor para pagar as dívidas, né, aquilo tudo é rateado, é um todo. Então, as pessoas têm que ter essa noção. E aí, sim, vários casos a gente teve que entrar judicialmente, mas a grande maioria a gente resolveu administrativamente extrajudicial. Várias questões extrajudicial. Vários acordos e está funcionando. É muito importante, então, ter alguém, né, da área jurídica para cobrar, porque às vezes as pessoas administrativamente recebem lá a cobrança e recebem o boleto, aquelas empresas de cobrança cobram, mas se não tem um advogado efetivamente para colocar uma observação, uma notificação extrajudicial, né, no caso, dizer, olha, se você não pagar, você pode ser executado. Inclusive,
Se a pessoa não paga o condomínio, ela pode ter seus bens apreendidos, a sua conta, e até o seu imóvel pode ser leiloado para pagar o condomínio também. Às vezes a dívida é tão grande. Tem pessoas que devem lá 20, 30, 40 mil de condomínio, deixam os anos passando, né? E aí isso vai se agravando, né? Hoje nós vamos encerrando o nosso programa. É interessante essas questões de condomínio, porque tem muitas disputas e processos judiciais. Suas dúvidas podem enviar aí nas nossas redes sociais, Instagram, página do Facebook e também no nosso WhatsApp, 519962-262. Agradeço aqui a doutora Juliana Terres, advogada aqui de Canoas, pelas informações e estaremos aqui todos os dias com vocês à tarde no programa Professor Iberino Responde. Grande abraço.